Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui. Primeiramente, agradecer imensamente o convite para participar desse evento, de um evento que é histórico. Na verdade, comemoramos aí 100 edições de uma revista que é única no nosso país, voltada exatamente para o segmento fitness, para o gestor fitness, para o profissional como um todo, o empreendedor, o dono de proprietário de boxes, academias, estúdios, o treinador personalizado, que não deixa de ser uma empresa, e um veículo que se propõe a trazer informação, a trazer conhecimento durante todo o ano e durante 100 exemplares, passando aí por todas as transições, passando por diferentes períodos. Realmente, essa é uma situação que precisa ser comemorada, então estamos todos de parabéns. Os leitores, o editor, que é o professor Leonardo Alevato, os assinantes e as pessoas que aqui estão, estamos todos de parabéns nesse sábado, dessa manhã. E eu fui convidado aqui para dar uma contribuição e vou pegar a fala do colega que me antecedeu. Deixa eu olhar aqui o nome dele, que me fugiu o nome dele agora. Professor Gleidson. O penúltimo exemplo dele, de como trazer clientes para a academia, tocou exatamente num ponto que hoje requer a minha atenção e eu tenho dedicado muito a escrever e a falar sobre isso, que é exatamente, ele falou, capacite a sua equipe, alguma coisa assim, capacite as pessoas e tal. Pois é, então é exatamente disso que eu vim falar. Então, falamos aqui, escolhemos falar sobre a importância do capital intelectual nas empresas de serviços, fitness e wellness. Exatamente por quê? Porque tudo isso que nós estamos falando vai fazer pouco sentido, e é interessante observar que, ao longo do dia, vários colegas vão fazer uma abordagem voltada exatamente para as pessoas. Vários colegas, vários palestrantes que vão passar por aqui, pessoas que são aí referência no nosso mercado, vão falar sobre pessoas. E é exatamente disso que eu vim tratar, da importância do capital intelectual nas empresas de serviços, fitness e wellness, considerando aí todos os segmentos, boxe, academias, estúdios, o próprio treinador personalizado, as pessoas que têm o seu foco voltado para alto rendimento, performance, saúde, bem-estar, qualidade de vida. Tudo isso requisita de nós um olhar diferenciado, sobretudo num momento como esse, que vivemos uma pandemia, ainda vivemos uma pandemia, que nos deu muitas perdas, nos trouxe muitos prejuízos, muitas perdas de vidas humanas, os negócios tropeçaram e andam tropeçando, alguns negócios tombaram, algumas pessoas perderam seus empregos, ou seja, é um cenário nada agradável, mas que abriu a possibilidade de nos exigir, praticamente nos obrigar a parar para analisar a realidade de uma outra forma. Eu tenho dito muito em participações minhas, em lives, em eventos que eu tenho tido o prazer de participar, uma expressão que diz novos cenários, novas estratégias, novas formas de lidar com a realidade. Então, o mundo nunca mais será como era até experimentarmos uma pandemia. E dentro dos negócios, falando dos negócios em serviços, que é o nosso negócio, somos prestadores de serviço por excelência, de alguma forma, as grandes corporações do mundo, hoje eu participei esta semana de um evento sobre RH, na semana que vem acontece um outro, e o foco de um evento internacional de RH, pessoas de todo mundo palestrando sobre diferentes pontos de vista, mas há uma sintonia, há uma convergência muito grande para o papel das pessoas, a importância das pessoas, do capital intelectual, do talento humano nos negócios daqui para frente. Então, tem até um colega que vai falar disso,
né, uma palestra que vai falar sobre a era dos indivíduos, a era das pessoas. Então, nós avançamos muito, sob o ponto de vista tecnológico, recursos, infraestrutura, estratégia, logística, tudo isso vinha num galope muito acelerado. Mas parece que, em algum momento, as pessoas não estavam sendo objeto da atenção dos negócios. E nos negócios e serviços, o nosso negócio que lida com o bem-estar das pessoas, tudo começa e termina no ser humano, tudo começa e termina nas pessoas. E, sob o ponto de vista das organizações, sob o ponto de vista dos negócios, quando se fala em pessoas, se fala em capital intelectual. Indiscutivelmente, o patrimônio mais valioso no mundo hoje, basta que observemos, as empresas de maior valor hoje no mundo são empresas onde o capital intelectual é o seu fator diferencial. Então, eu sou o professor Edivaldo Farias, né, sou profissional de educação física, isso aqui é apenas uma apresentação para que vocês percebam a minha trajetória. Eu tenho 35 anos de exercício profissional, esse ano eu completo 35 anos, 30 anos no ensino superior, mas, paralelamente a isso, atuei no ambiente do fitness, na área de lutas, no judô, na área da ginástica, voltada para atividades coletivas e clientelas especiais, voltada para idosos, pessoas com desordens musculoesqueléticas, uma atuação também no treinamento de força, voltado para esse público, na área de atividades físicas voltadas para pessoas com deficiência, tanto em projetos sociais como em atendimento em centros especializados, na área de educação física escolar, uma atuação também, sobretudo, no ensino médio. Atuei em projetos sociais, tanto conduzindo atividades como formando pessoas, capacitando professores. Na área da gestão, dentro do FITES, também já tive funções de gerir empresas sozinho ou em parcerias, e atualmente também na atividade de consultoria e na atividade hoje de mentoria de profissionais. Bom, um mestrado na área da educação, um doutoramento na área de ciência do desporto, com foco na área em qualidade em serviços. Isso também desdobrou-se no pós-doutoramento, também na área de gestão e economia, voltada para a qualidade de serviços em atividades do segmento fitness. Tenho uma empresa de consultoria, que é Movimento Humano, e hoje coordeno também, dirijo uma escola de negócios, que é a Unibusiness, voltado exatamente para capacitação profissional dentro de empresas ou capacitação profissional avulsa, quando a própria pessoa procura, na área de negócios, empreendedorismo e gestão. Bom, isso tudo me obriga a olhar e a fazer a pergunta, né? Afinal de contas, do que são compostos os serviços em fitness e wellness? Essa nossa caixa de ferramentas, o que a gente tem nos serviços fitness e wellness? Temos espaço físico, temos recursos materiais, né? Temos metodologias, mas temos fundamentalmente pessoas. Somos um segmento voltado para melhorar a vida das pessoas, e isso só acontece por meio da atuação das pessoas, nós os profissionais. Então, eu digo para você, meu gestor, minha gestora, o profissional que está aqui nos dando o prazer da tua assistência, que se não tomarmos como referência as pessoas como princípio e fim de todo o nosso negócio, é muito difícil que passemos para o outro nível, exatamente no momento onde a humanidade como um todo vive uma experiência em que as pessoas estão olhando para si, estão preocupadas com aquilo que está acontecendo com as suas vidas, estão buscando produtos e serviços, bens e serviços, que os completem nas suas múltiplas dimensões. Inclusive, o professor Mauro Ghiseline vai nos honrar aí com uma fala, uma apresentação mais tarde, falando exatamente dessas 5 dimensões, da multidimensionalidade das pessoas, né? Numa visão que ele chama de holística. Então, nós podemos sintetizar que existem um conjunto de elementos que interagem para que serviços em fitness e wellness gerem resultados e também gerem satisfação para seus consumidores. São as pessoas, que está aqui no verde, o propósito, né? Esses negócios precisam ter uma razão de ser, eu vou falar sobre cada um deles, os recursos,
Os canais, onde o colega que me antecedeu falou muito sobre a melhor utilização dos canais, e as estratégias, que é a articulação de tudo isso. Bom, começando pelas estratégias, elas definem, de fato, a forma, como é que nós vamos fazer as entregas aos nossos clientes. E até como é que todas as outras dimensões, canais, recursos, propostas, preços, como é que isso tudo vai se articular para fazer o negócio girar. Quando você utiliza a ferramenta que o colega anterior citou, que é CRM, na verdade o CRM é uma estratégia para você fazer com que eu tenha um nível de informação mais sofisticado e mais a miúde, mais peculiar, do meu cliente, do meu ex-cliente, do meu cliente potencial. Isso tudo tem que estar dentro de uma estratégia. Isso não acontece de uma hora para outra, não é avulso. Logo, se demanda estratégia, demanda planejamento estratégico. Então, não dá para imaginar empresas que queiram fazer o seu negócio girar, que queiram ser prósperas, que queiram ser rentáveis, sem estratégia, sem um plano estratégico para isso. Mas ter só as estratégias não garante a efetividade e a satisfação do cliente. Ter a estratégia por si só não garante. Ter o prato de comida não garante a alimentação. Garante a propriedade do prato de comida. Eu preciso me alimentar. Da mesma forma, ter somente a estratégia e não ter a aplicação dela, a implantação e a gestão dela, isso não garante efetividade e não necessariamente garante satisfação do cliente. Quando você vai para a dimensão dos canais, e essa estrutura que eu apresentei, esse desenho, ele não fala de uma hierarquia. Ele fala, assim, de uma sequência de ocorrências e de dimensões do negócio. Quando a gente está falando dos canais, seja no modo presencial, seja no modo virtual, seja no modo híbrido, uma realidade absolutamente comum para nós e que não faz sentido não considerar, na fala anterior do colega, ele tocou exatamente na potencialidade que tem o ambiente virtual e até as estratégias de transformar o nosso negócio num negócio híbrido, em que ora há um consumo presencial e ora há um consumo virtual. Esses modos, presencial, virtual e híbrido, eles são possibilidades reais de venda e de entrega de serviço. Mas estar no presencial, estar no virtual, estar no híbrido, por si só, per si, não garante também a satisfação do cliente e nem o resultado que eles esperam. São meios para chegar nisso. São meios para chegar na satisfação. São meios para captar a atenção desse cliente, são meios para gerar lealdade. A rentabilidade do negócio vai acontecer, sim, se tivermos estratégias adequadas, se utilizarmos na sua maior potencialidade os canais, sejam eles em que dimensão for, presencial, virtual, híbrido, mas isso por si só não garante a satisfação do nosso cliente e nem o resultado que ele espera. Os recursos, esses que ficaram escassos na pandemia, porque as pessoas de uma hora para outra passaram a fazer em casa e agora foram buscar ao ar livre, e nem sempre os recursos foram os mais sofisticados. Observe que algumas pessoas, algumas empresas que tinham muitos recursos, muitos equipamentos, de uma hora para outra se viram com um problema que nunca imaginaram, que é não ter onde guardar o seu excedente porque o layout permitido não dava conta de utilizar tudo que ele tinha. Então, teve gente emprestando, teve gente alugando, teve gente pagando para guardar recursos, equipamentos, materiais, porque o que podia usar era muito menos, ou seja, menos virou mais. Mas ter recursos é fundamental, os recursos são, né, sejam eles financeiros, sejam eles materiais, sejam eles logísticos, de espaço físico, eles precisam existir, claro, eles fazem parte do nosso negócio, precisam de qualidade, não se discute a qualidade intrínseca dos recursos, coisas que não têm qualidade não merecem existência, não merecem existir. Recursos sem qualidade não merecem existir. Então, é preciso, sim, o recurso financeiro, o recurso material, o recurso tecnológico, a infraestrutura logística, sim, mas isso não gera diferenciação duradoura. Por quê? Porque hoje se compra tudo que existe disponível é possível. Ou compra-se à vista, ou compra por linha de crédito, por financiamento, ou se aluga. Então, ter aquele recurso sofisticado, seja aquela esteira, aquele transporte, aquela máquina, aquele software mais sofisticado, tudo isso não gera diferenciação duradoura. Em muito pouco tempo, o seu concorrente utiliza o mesmo recurso que você.
Ou seja, o nosso negócio não se diferencia por muito tempo por ter recursos mais sofisticados. Inclusive hoje, observe que hoje se viabiliza exercício físico, treinos, até no ambiente doméstico de casa, utilizando os recursos que você tem em casa. Você vai para a internet e assiste aulas que muitas vezes a pessoa está utilizando a cadeira da sua mesa da sala, está utilizando o halter que ele comprou, perdão, pela internet, ou muitas vezes utilizando 1 quilo de mantimento, colocando ali, fazendo aquela improvisação, ou utilizando apenas o peso do próprio corpo. O que significa dizer que não é o recurso que determina a qualidade da experiência desse cliente, a qualidade dessa entrega e a qualidade da vivência que ele tem. É relevante, mas isso não gera diferenciação duradoura. Obviamente, isso não faz sentido se não houver um propósito, né? Se no nosso trabalho, se nos nossos negócios não houver uma razão de existir. Para que existimos? Empresas de serviços voltados para a saúde, qualidade de vida e bem-estar, como é o nosso caso, não se encerram no exercício pelo exercício, na prática pela prática. Tem sempre um apelo maior, tem sempre uma causa maior. Isso é o propósito. Isso gera valor, mas não necessariamente a percepção do cliente é impactada por isso. Ter um propósito é fundamental para nós, saber qual é o meu papel na sociedade e na vida daquelas pessoas que são meus clientes é de alta relevância, mas isso não gera necessariamente percepção de valor. Um propósito nobre com uma ação frágil impacta numa percepção do cliente de que aquilo não é adequado. Pelo contrário, né, ter um propósito, se não se desdobrar numa ação efetiva, numa ação eficaz, faz com que sejamos apenas mais uma opção. Então, não adianta ter apenas um propósito nobre. É preciso fazer a diferença na vida das pessoas. Sabemos disso, não estou falando novidade nenhuma. Caso contrário, tornamos-nos mais uma oferta do mercado, mais uma opção entre tantas outras. Como disse o executivo Jack Welch em relação à General Electric, ele dizia para a equipe dele, no auge da crise da General Electric, quando ela quase quebrou, por mais que seja dolorido para vocês ouvir isso, aos olhos do cliente, somos apenas mais uma opção. Se quisermos ser a melhor opção, temos que fazer aquilo que os outros não estão fazendo. E foi assim que ele, obviamente, com um monte de ações, com muitas estratégias, que ele conseguiu fazer a empresa sair do patamar que estava. Bom, mas as pessoas, sem elas, podemos afirmar que não há prestação de serviço em fitness e wellness. Sem pessoas, nossos negócios não funcionam. As pessoas são detentoras do maior patrimônio da empresa. Tudo que é sólido tende a virar pó, tenho dito isso inúmeras vezes. Sem pessoas, nosso negócio não tem razão de ser. Somos realmente o maior patrimônio da empresa. Pessoas não se vendem, o capital intelectual, né? Todo o talento daqueles profissionais que lá estão, independente do tamanho da empresa, da localização geográfica dela. O capital intelectual, o patrimônio intangível que eles transportam, que eles carregam, não se vende, não se troca e tem valor estratégico em cenários competitivos, porque, de verdade, nós estamos assistindo hoje na pandemia, o que tem feito diferença nas ofertas, o que tem gerado captação de novos clientes, o que fez pessoas que sequer faziam exercícios passarem a fazer no ambiente da própria casa, fazendo improvisação, utilizando o peso do próprio corpo, utilizando recursos ainda muito incipientes, até começar a querer fazer melhor e comprar equipamentos, comprar pela internet. Isso tudo aconteceu não é pela qualidade do telefone que esse videozinho passava, não é pela qualidade apenas das palavras que se utilizou, e sim pelas pessoas que foram sedutoras e convincentes o suficiente. Tivemos a nosso favor, vamos dizer assim, vamos colocar aspas nesse favor, o medo das pessoas, né? Porque a imprensa mundial se encarregou de mostrar para o mundo que o exercício físico é, de fato, essencial. Essencial não é a academia, essencial é o exercício físico. A academia é um bom lugar, é um excelente lugar para que isso aconteça. Mas no momento onde nem sempre era possível ir à academia,
o essencial continuou sendo a atividade física. E essa atividade física só pode ser feita dentro de um padrão de qualidade aceitável por todos os parâmetros da saúde, quando orientada por nós, pelos profissionais. E é essa orientação feita por pessoas, e isso não tem substituição. Isso sim tem valor estratégico, de fato, é quem faz a diferença nos serviços. Então, somos essenciais, sim, os profissionais de educação física são essenciais, são importantes e fundamentais, e o exercício físico também, para as pessoas. Então, estamos falando agora sim da parte essencial. Mas por que assim? Por que as pessoas têm tanto valor? Por uma razão muito simples. Porque o nosso mercado, ele é assim. Ele é interpessoal. Observem as duas imagens. Na primeira, você tem uma atividade coletiva comandada por uma colega lá, e na de baixo você tem uma pessoa fazendo o seu exercício diante, né? Espelhou ali o seu telefone na televisão da sua casa, ali no ambiente da sua sala, tem lá uma plantinha, tem lá um ventilador, tem ali um rack, ou seja, a pessoa está em casa com o seu halterzinho de mão, com o seu colchonete, uniformizada, fazendo seu exercício. Ainda assim, há uma relação interpessoal acontecendo. O nosso mercado é interpessoal, independente dos canais de venda e de entrega. Não tem como não ser. Além dele ser interpessoal, ele é multissensorial. Ele trabalha na dimensão da múltipla sensorialidade, e aí tem a experiência da água, a experiência da percepção corporal, no estúdio do Pilates, tem ali a atividade da capoeira, no gestual ali da capoeira, onde a pessoa experimenta planos, eixos e sensações, tem ali a dança, a musicalidade, o ritmo, ou seja, utilizamos a nossa multissensorialidade na prática do exercício. O nosso mercado tem essa característica, nossas entregas são multissensoriais, mobilizam as pessoas de diferentes formas, criando experiências ímpares. Além disso, ele é multilocal, ele pode acontecer, como dizia uma música das antigas, na rua, na chuva, na fazenda, na casinha de sapê, pode ser ao ar livre, pode ser no ambiente do condomínio, na academia, no estúdio, na quadra, ao ar livre. O nosso mercado também tem essa característica. Ele permite o consumo em múltiplos ambientes. Além disso, ele é multipessoal. Ele atende a diferentes pessoas, seja o jovem, seja o idoso, seja a pessoa que busca alto rendimento, que se sente atleta de crossfit, seja a pessoa com deficiência, temos ali o nosso cadeirante procurando a academia, fazendo o seu exercício, porque ele também entende que, ainda com as suas limitações, ele precisa melhorar a sua saúde, precisa melhorar a qualidade de sua vida. Então, é um mercado que eu também chamo de multipessoal. O que significa dizer que tudo isso, voltando aqui nos conceitos, interpessoal, multissensorial, multilocal e multipessoal, tudo isso tem a ver com essa figurinha verde que eu resgato aí daquela imagem anterior, as pessoas. As pessoas e suas competências múltiplas, que constitui exatamente o capital intelectual. O capital intelectual não é apenas competência técnica. É competência técnica, que é o saber fazer, e isso não se discute. Começa lá na nossa universidade, não para nunca, continuamos estudando, continuamos nos capacitando, e aí quando o colega lá atrás falou treine bastante, capacite a sua equipe, exatamente, capacite, treine bastante, mas faça isso em todas as dimensões. Você, gestor, gestora, precisa estar atento, imagino que já esteja, mas eu apenas reforço, estar atento que capacitação não é apenas investir na competência técnica. Há aí uma competência relacional, da pessoa saber se relacionar. Num ambiente como esse da pandemia, onde as pessoas estão ansiosas, com nível de paciência alterado, baixas, muitos com autoestima lá no seu calcânio, procurando, por meio do exercício físico, melhorar um pouco essa condição de vida, a habilidade de saber se relacionar é fundamental. Então, a competência relacional, tão importante quanto a competência técnica. Além disso, a competência emocional. Se eu vou ajudar as pessoas a melhorar a sua condição psicológica ou a sua condição psicofísica, vamos dizer assim, eu também preciso ter isso comigo. Então, eu também tenho que ter uma competência emocional, né, que o Goleman chamou de inteligência emocional, para que eu possa exatamente ser uma referência positiva para o meu cliente, para a minha cliente. Além disso, eu tenho que conhecer o meu papel na sociedade, e aí a competência social. Eu não estou aqui apenas para
prescrever exercícios, para avaliar clientes. Eu estou aqui para melhorar a vida das pessoas. Então, seja num trabalho social, inclusive agora, essa semana, agora começa uma ação muito interessante do personal trainer numa campanha contra a fome, arrecadando aí recursos para as pessoas que estão passando uma dificuldade extrema em função da pandemia também. Então, isso é desempenhar o papel social. Isso não tem a ver com a competência técnica, tem a ver com a competência social. E tudo isso não faz sentido, não consegue ser articulado se não desenvolvemos a competência de gestão, que é a capacidade de cuidar desde a própria carreira até olhar o negócio como um todo. E esse evento que o professor Leonardo organizou, ele tem um foco exatamente voltado para desenvolver também a competência da gestão, de ser capaz de mobilizar tudo isso e articular tudo isso. Qual é a moral da história? A moral da história, nessa minha breve fala para vocês aqui, é que só com pessoas cada vez melhores é que as empresas ficam cada vez melhores, e é só assim que elas vão gerar resultados cada vez melhores. Não vamos conseguir fazer diferença na vida das pessoas se não fizermos isso de uma maneira cada vez melhor. E as empresas precisam perceber que investir no capital intelectual, investir no profissional, na profissional, nas pessoas que lá estão, independente de em que estrutura, em que nível de hierarquia da empresa, em que setor da empresa, investir nas pessoas, treinamento, desenvolvimento, capacitação continuada, esse é o momento dos indivíduos, o momento de capacitar as pessoas vai fazer as empresas melhores, porque só com pessoas cada vez melhores vamos conseguir produzir resultados cada vez melhores, e aí as nossas empresas ficarão cada vez melhores, ok? Bom, era o que eu tinha para dizer para vocês. Aí estão os meus contatos, meu telefone com o WhatsApp, lá no meu Instagram, tem lá as minhas postagens da segunda-feira, tem sempre um artigo da revista Empresário Fitness comentado por mim. Toda segunda-feira está lá na coluna Gestão Consciência. Quem me segue no Instagram, se você não me segue, vai lá, você vai receber essa orientação. Na quarta-feira nós temos lá as cápsulas de conhecimento, onde tem sempre uma orientação, uma informação bacana. E às sextas-feiras tem a pergunta, da sexta-feira da pergunta, onde eu deixo um questionamento, onde eu deixo uma interrogação lá para as pessoas levarem para as suas reflexões, ok? Foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço, fiquem bem, cuidem-se, vacinem-se assim que for possível e vamos em frente.